Mateus 26. Vamos ler entre os versículos 26 e 28. Acompanhe aí comigo. A versão que eu escolhi para ler hoje diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Amém. Agora você pode sentar aí confortavelmente, porque eu quero te explanar um pouco sobre o ato que precisamos fazer hoje. É o ato da Santa Ceia. E eu senti essa necessidade da gente retomar alguns princípios, retomar alguns valores, para a gente entender, então, o ato em si. Não somente praticar o ato, mas principalmente entender significado. Então, hoje eu quero falar de significado de algumas coisas, como elas são importantes. Não à toa os louvores de hoje serem significativos para o tema em si, mas significativos também particularmente para mim. Creio que para a Aratusa também fala muito da nossa história juntos na igreja. Então eu vivenciei muito desses louvores que eu cantei para vocês, eu vivenciei no dia a dia do ministério, nos primeiros dias que eu frequentei uma igreja. Essa última canção, eu lembro dela quando eu nem crente era. Eu visitei uma igreja, eu não era crente. Acho que foi a primeira visita que eu fiz na igreja. Uma colega de classe tinha convidado. A gente tinha acabado de fazer um trabalho juntos no final da turma, trabalhou, apresentou, a nota foi boa, ela fez um convite. Porque esse fim de semana, vocês não vão lá para casa, só que dessa vez não é para fazer trabalho. Vão lá na nossa casa lá de novo e a gente vai para uma igreja. Por que a gente não vai? Aí eu lá, por que a gente não vai? E eu fui para a igreja e foi essa última canção, foi cantada lá. E o mais interessante é que na igreja em que eu aceitei a Jesus, todo final de culto domingo, cantava essa música. Não sei se tu lembra disso, né? Era a música predileta lá. E eu inventei de entrar na banda da igreja, eu tive que aprender a tocar essa música. E agora de cabeça assim eu lembrei dela, olha, tem algumas coisas que ficam registradas na memória, e eu quero falar isso para vocês também. São que as coisas são significativas, ficam registradas. E o nosso desafio é fazer com que as coisas sejam significativas, para não esquecê-las. Senão você vai esquecer. Vai esquecer de pessoas que não são significativas, vai esquecer de momentos que não são significativos. Então, tudo que você torna significativo fica registrado. A Santa Ceia nós temos todo mês. Ai, quem dera se tivesse toda semana. Na verdade, quando a gente vai pesquisar um pouco sobre a vida da igreja no começo, a Santa Ceia era toda semana. Então, toda semana tinha Santa Ceia. Era um evento muito legal, porque tinha a Santa Ceia. E no final da Santa Ceia, sempre tinha o jantar. Né? Tinha um churrasco do almoço, né? A gente está fazendo agora nas festas. Tinha um jantar. Eles faziam ali no finalzinho do dia. Então tinha a Santa Ceia, aí tinha, que era cerimonial, e depois cerimonial tinha confraternização entre os irmãos. Quem sabe, né, a gente faz aqui todo domingo o almoço, né? Não sei. Vai que Deus dá a ideia, toca no coração da gente, a gente começa a fazer. Mas assim, era para ficar uma comunhão, né? Um testemunho de unidade. E não é raro você olhar a Bíblia e ver alguns trechos em repetição. Esse trecho da Santa Ceia, ele ficou tão enfático na memória dos apóstolos, tão significativo, que ele foi registrado em outros evangelhos também, não somente em Mateus, mas também Marcos cita, Marcos capítulo 14, Lucas também fala, ali no finalzinho, Lucas capítulo 22. Isso foi passando pela história, como eu sei disso, porque o apóstolo Paulo também registra. Normalmente, nas nossas Santas Ceias, eu leio um trecho da epístola do apóstolo Paulo, escrito aos seus discípulos que ficavam na cidade de Corinto. 1 Coríntios 11 fala da Santa Ceia. Então você consegue pescar na Bíblia vários trechos falando sobre uma cerimônia do compartilhamento, uma cerimônia da comunhão, onde se come pão, onde se come o pão compartilhado, onde se bebe ali o fruto da vide, e é essa expressão que você vai encontrar nos escritos mais antigos, porque lá naquele evento de Abraão, de Êxodo de Abraão, em Abraão, ele encontra um sacerdote, depois de uma grande vitória, Êxodo capítulo 14, salvo engano, e aí ele encontra um sacerdote
um sacerdote de titulação um pouco diferente do que a gente tem costume de ler em português, mas o nome era Melquisedeque. Não era exatamente o nome dele, mas era o título que ele carregava. E lá eles compartilham um momento de comunhão, baseado nesse cerimonial do pão e do vinho. Então é fácil achar na Bíblia essas conexões. E eu lembro da primeira vez que foi me apresentada a ceia, não tinha para mim uma clareza ainda do que era. E eu via que era uma cerimônia importante para a igreja, porque naquela época a igreja fechava a porta, visitantes não entravam. Na igreja que eu frequentava, assim no comecinho, era assim, depois mudou. Mas no começo era assim, era uma tradição, um evento assim de solenidade ampla. E eu tinha meses, acho que 1 mês de convertido. E aí era a primeira Santa Ceia, a primeira solenidade de ceia que eu ia frequentar. E eu cheguei, sentei no meu banco preferido daquela época, sentava ali no ladinho na esquerda, sempre ficava ali. E o meu primo, que já era mais atuante na igreja há mais tempo, eu perguntei, bem, por que todo mundo está vestido assim? Porque todo mundo ia, né, ver a rainha. Todo mundo ia, por que todo mundo está assim hoje? Ninguém me avisou, eu vim comum, né? Ele, não, porque hoje é Santa Ceia. E tu não avisa nada, cara, tu é meu primo, né? A gente é chapa, e tu não fala nada. Ele, não se preocupa não, é tranquilo. Tranquilo nada, porque quando começou a ministração da ceia, o pastor estava tão assim, ele falando todo o português correto, sem suar, nem gritar, ele na boa dizendo, agora você vai examinar você mesmo e olhe lá o que é que você vai achar dentro de você. Eu falo, meu Deus, o que é que eu vou achar dentro de mim? Se não for para você, não tome. Eu falo, é veneno, tem que ter cuidado. E aí ele começou as pessoas começaram a oferecer, né, a ceia, e trouxe até mim um irmão que sempre ele fazia, ele gostava, ele ia na frente, pegava a bandeja, ele sempre gostava de oferecer, e ofereceu a mim, eu fiquei com medo. Eu pego? É para eu pegar? E aí meu primo disse, hoje não, porque tinha uma regra, né, só depois de batizado. Naquela época tinha, depois mudou na nossa congregação lá, mas naquela época tinha. Eu, tá bom, então deixa passar. E a bandeja foi passando, mas eu fiquei com vontade, viu? Porque eu via todo mundo pegando e aquela alegria, aquele, entre aspas, um temor, mas um temor assim, uau, eu estou compartilhando isso. E eu doido para compartilhar, e por que eu não posso, né? Eu fiquei ali pensando comigo mesmo. E eu lembro de uma cena memorável, porque marcou tanto porque para mim foi significativo. Só marca se for significativo. Uma pessoa lá se tremendo, chorando, ele estava se tremendo de tanto choro. E o irmão que sempre apresentava a ceia, apresentou para ele, e ele fez assim. Ele nem falou, só fez o sinal e continuou ali se tremendo e chorando. E aí o irmão que sempre apresentava, usou ali de uma sabedoria divina até, que acredito eu, tocou no ombro dele e disse, isso aqui é para a gente assim como você mesmo. É para essa situação aí que a gente toma a ceia. E aquilo ali foi significativo para mim. É para cenas assim, é para situações desse jeito, é para momentos assim, quando você está mais desesperado, aflito, quando você está mais atribulado com situações. É nesse momento que a gente toma ceia, é para a gente assim. E aí o irmão ainda fez menção de que não estava puro. Ele disse, mas isso aqui é para pecador mesmo. Acendeu um clique em mim. Então é para pecador, é para quem está em problemas, é para quem está em tribulação, é para quem está em aflições, é até para pecador. Então se alguém está fora do eixo, esse é o momento, mas não de qualquer jeito. Tem que ter um entendimento do que é sair do momento de tribulação, sair do momento de pecado e voltar para o momento de comunhão, porque é isso que a ceia vai ter como significado. Eu tive que buscar qual é o significado exato desse momento que a gente vai fazer. A gente vai distribuir a ceia hoje. Você vai ter uma oportunidade, vai ser oferecida a você. Olha só, a ceia do Senhor. Mas o que significa isso? Porque hoje a porta não está fechada, hoje nós não temos ninguém aqui, nem de gravata eu vim. Podia ter vindo, né? Nem... Atenção, pessoal. Atenção com o que eu vou dizer. Tenha atenção. Eu podia até ter vindo de gravata, mas não vim. Na próxima eu vou vir. Já pensou que vai ser legal? Mas tem que estar... Não tem condição assim, né? É demais. Mas olha só, você tem que ter um entendimento profundo do que significa para não fazer nada sem significação. Tem que ter significado para você. Tem que significar. Significar vai marcar. Vai ter um porquê. Quem é que gosta de fazer as coisas sem um porquê? Faça porque eu estou mandando. Ah, isso dá uma raiva, né?
Ninguém aguenta isso. Faz porque tem um porquê de você estar fazendo. E o porquê, a palavra mesmo diz, nós lemos o porquê. Quando ele pegou o pão, ele disse, tomai e comei. Aí ele diz o porquê. Isto é o meu corpo. Então ele dá ali um indício de uma explicação. Isso aqui é o meu corpo. Eu estou compartilhando com vocês uma parte de mim. Aí ele fala do cálice, tomai o cálice e bebei. Ele diz, isso é o meu sangue. Aí agora, por que cargas d'água nós vamos comer o corpo, vamos beber o sangue? Aí ele explica, isso é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Ele dá um porquê. Ele diz o porquê. Esse ato que vocês vão fazer, vocês vão lembrar dessas coisas. Vocês vão assimilar essas coisas. O corpo de Cristo, o sangue de Cristo. E se isso importar para você, o corpo de Cristo, e se isso importar para você, o sangue de Cristo, isso vai começar a ter significado. Vai ter importância. Você nunca mais vai querer deixar de lado. Você não vai esquecer. Vai lhe marcar. Quando ele partiu e deu para todo mundo aquele corpo, ele estava dizendo, é o meu corpo compartilhado com vocês, então eu tenho comunhão com vocês. E vocês comendo juntos, vocês têm comunhão um com os outros. Quando a gente come junto, a gente ganha comunhão. Você só é amigo de alguém mesmo se você começar a comer com ela. Come com essa pessoa, você vai começar a ter interação. Porque a gente gosta de comer, mas a gente nunca fica com a boca cheia o tempo todo. A gente sempre fala alguma coisa. Então, o quebrar o gelo é comendo. Né? Maria está comendo ali. Come, mas agora prestando a palavra. Mas quando é no recreio, no intervalo lá, Maria, vai comendo calado com todo mundo ou vai comendo conversando com alguém? Quando vocês estão almoçando no intervalo do trabalho, vocês só comem e pronto, sério, por favor, ninguém fale comigo? Ou você sempre senta com alguém, posso sentar do seu lado? Pode, já começou, né? Já começou a conversar, já começou a quebrar o gelo. Então, na hora do cafezinho, a hora do cafezinho é hora de falar mesmo, né? Porque o café é quente, você não pode tomar todo de uma vez, né? Toma um pouquinho e conversa, e assim vai conversando. Quebra, né? Então, a comunhão, esse compartilhar o pão, esse comer junto, sempre vai gerar uma comunhão. E Jesus estava estabelecendo assim, esse aqui vai ser um treinamento para vocês. Compartilhem entre vocês. E aí a memorável frase, né? Fazer isso em memória de mim. Podemos almoçar juntos, vai ter a nossa comunhão. Mas isso aqui tem uma lembrança. Tem que ter um porquê. Vocês podem almoçar, pode ser feijoada, pode ser churrasco. Mas quando é ceia, você sabe por quê. É em memória do Senhor. Ele traz esse significado. Porque ele fez alguma coisa com o pão, ele fez alguma coisa com o vinho, para a gente ficar lembrando. O que é que você lembra quando a gente diz, hoje é Santa Ceia na igreja? Eu lembro que o meu pastor anterior, meu primeiro pastor, quando eu me converti, ele dizia isso, de que se você não lembrar que Cristo morreu na cruz e derramou o sangue dele, você não entende o que é a ceia. Então ele dizia assim, ninguém nessa igreja pode faltar no dia de ceia, porque senão você está esquecendo que Jesus foi para a cruz. Ele dizia isso. Foi marcante para mim. Eu estou dizendo para você agora. Meu Deus, não falta. Por quê? Porque nesse dia aqui é o dia que você lembra que o corpo foi rasgado, foi quebrado, né? O pão foi quebrado e o sangue foi derramado. É o significado da ceia. É nesse dia que eu digo, eu estou lembrando. Eu estou lembrando. Quem lembra nunca esquece. Você sempre vai lembrar que Jesus morreu na cruz e ele disse, em favor de você, por você. Ele morreu na cruz para que você tivesse direito à mesma aliança que ele prometeu lá em Jeremias. Depois eu vou citar essa aliança de Jeremias. Mas primeiro é o favor. Ele fez por alguém. E toda vez que você come a ceia, você lembra, Jesus foi para a cruz por mim. Se ele não tivesse ido para a cruz por mim, eu não tinha esse direito de comer esse pão, de comer esse vinho. Então ele diz para vocês lembrarem de mim, para lembrarem que eu nunca mais vou beber do fruto da vide, nem comer desse pão, até que a gente coma junto lá na eternidade. Uma promessa. Você sempre vai lembrar da promessa quando toma ceia. Eu queria isso, que hoje a gente tomasse a ceia com esse significado no coração. E não somente, eu vou ler aqui a epístola de Paulo aos Coríntios, esse trecho aqui da Santa Ceia, e você vai tomar a ceia comigo sem entender muita coisa. Eu quero que você realmente entenda o que você vai fazer hoje.
É uma aliança e você está no meio dessa aliança. Era favorável para você, era em seu favor. Qual aliança, pastor? Jeremias 31. Jeremias 31, ele fala de uma nova aliança. É o que vai dar título para essa nossa mensagem. Por que você precisamos, por que nós precisamos de uma nova aliança com Jesus? Sempre. Vamos lembrar essa aliança sempre, por causa de Jeremias 31. Ele começa no versículo 31 dizendo: eis aí vem dias, é uma profecia. Está vindo no futuro, o futuro está chegando. No futuro, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Opa, peraí. A promessa do profeta Jeremias, a profecia que veio pelo profeta Jeremias, era apontando para uma nova aliança com Israel e Judá. Uma nova aliança com o povo que Deus escolheu. Essa era a nova aliança. E aí vem o versículo 33, que é o que eu quero chamar a atenção. Como será essa nova aliança? Será na mente, lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É aí onde abre uma porteira para a gente. Porque assim como ele estabeleceu essa nova aliança, uma nova aliança onde alguém reconhece Deus como Deus, e ele reconhece esse alguém como povo. Então é a nossa chance. Essa é a nossa chance. Quando Jesus disse, pode fazer essa ceia com todo mundo, para que eles entendam o que é a nova aliança. Quando ele falou nova aliança, todos naquela mesa sabiam do que se tratava. Porque nova aliança só era usada para confirmar a profecia de Jeremias. Todo Israel, quando ouvia falar em nova aliança, lembrava Jeremias. Uma nova aliança com Israel e o seu povo. Uma nova aliança com Deus e o seu povo. Onde todo mundo vai prestar atenção na palavra. Pode perceber. Só se sente parte dessa aliança quem entende essa palavra. Porque é assim que funciona. Essa palavra vai estar no seu coração, é assim que está escrito. Vou escrever no coração deles a minha palavra, aí eles entenderão que eu sou o Deus deles e eu vou chamar eles de meu povo. E Jesus pega e diz, façam vocês isso. Aí Paulo escreve para os discípulos dele em Corinto que não eram judeus, escrevendo para eles, façam a ceia e lembrem dele, lembrem de Jesus. Escreva a palavra no seu coração e ele vai ser o seu Deus e você vai ser povo dele. Mas o que me faz chorar é o final do versículo 34. Eu vou ler o versículo 34 todo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. E aí o final que faz chorar. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso tem um significado, isso tem um peso, isso tem uma força, que só quem é pecador, que reconhece isso, sabe o significado que tem. Se você não reconhece que você erra muito, se você não reconhece a gravidade dos seus pecados, isso aqui pode passar despercebido. Mas só quem já pisou tanto na bola e sabe como é feio, se não dá, às vezes dá até vergonha. Eu tenho vergonha de contar uns pecados aqui para vocês, porque pelo amor de Deus. Mas ainda bem que eu até posso me lembrar. Mas Deus, jamais me lembrarei. É isso que ele disse. Então faça com significativo, perfeito, incrementado na sua vida. Ele diz, jamais me lembrarei. Quando eu tomo a ceia com esse significado, aí Deus confirma isso. Não é a nova aliança? Ele verifica que no teu coração já tem a palavra. E ele diz, os teus pecados, eu jamais me lembrarei. É uma troca. Jesus perguntando, você se lembra de mim? Ué, eu estou tomando a ceia, então eu me lembro. Fazer isso em memória de mim. Eu me lembro. Aí ele, pois os teus pecados, eu jamais lembrarei. Toda vez que você lembra dele, ele não lembra mais dos teus pecados. É essa a preciosa aliança. É isso que nos dá confiança de mais um dia vir para cá. Mais um dia eu tenho que vir para o culto. Tenho, por quê? Porque eu estou me lembrando. Quem lembra não esquece. Aí Jesus diz, pois eu já esqueci dos teus pecados. Pode vir e ter comunhão comigo. É esse o significado. Isso tem muita importância para mim. Tem para você também que está ouvindo. Claro que tem. São as verdades que ficam no nosso coração o tempo todo. E até isso que nos faz lembrar dos nossos erros, porque a gente está em contato com a verdade.
Então eu estou me lembrando da verdade o tempo todo. É claro que eu me lembro do que foi que eu errei, do que não era verdade na minha vida. Claro que eu lembro. Mas aí Deus faz essa negociação com a gente. Lembre de mim o tempo todo, que eu nem me lembro que você errou. Agora, quais são as verdades do nosso coração? Esse foi o questionamento profundo que eu fiz a mim mesmo, quando estava estudando isso aqui. Porque existem coisas que nós colocamos no nosso coração e nós protegemos como se fossem verdades absolutas e que ninguém pode tirar. Então tem coisas que para a gente é muito confuso, e isso nos dá doença, nos adoece, nos dá problema, tira nosso sono. São verdades cristalizadas no coração, que a gente não quer tirar, não quer remover. E quando Deus diz, eu vou escrever uma verdade no teu coração, a gente rejeita. Peraí, não está batendo. Porque eu já tenho uma verdade aqui por mim, que isso aqui é verdade. Aí o Senhor quer escrever uma verdade que está diferente. Não vai dar certo, não vai caber. Toda vez que isso acontece comigo, esse impasse tem que ser resolvido. Senão, porque não tem espaço para duas verdades, né? Só vai caber uma. Então esse impasse tem que ser resolvido. Ou eu abro mão da minha verdade para que Deus escreva as dele, ou então esse negócio vai acabar se desfazendo, eu vou acabar me afastando da verdade de Deus para defender aquilo que eu considero como verdade. Desculpa, tá mexendo na psicologia do negócio, mas o significativo só se instala aqui. Eu tenho que considerar significativo na minha mente. Se não considerar significativo na minha mente, vai perder valor, vai perder essência. Então tem que ser na minha mente. Então eu tenho que gerar esse questionamento em você, assim como foi gerado em mim, senão eu não consigo prosseguir com aquilo que realmente é importante. Eu lembro de um jovem, você lembra dessa história também? Eu lembro de um jovem que ele era rico, e eu não sei o que eu tinha feito da minha vida se eu fosse um jovem rico, né? Eu não sei, eu poderia ter jogado fora toda a minha vida. Mas existe um jovem rico, gente boa? Existe. Mas o problema não é ser rico em si. Eu diria até um pouco mais. O problema não é ser jovem, né? Mas o problema é, o jovem rico ele tinha uma verdade cristalizada no coração dele. Ele tinha uma verdade que ele já dominava. Então Lucas 18, finalzinho do capítulo 18 de Lucas, ele vai falar sobre esse trecho do jovem que era rico. E o próprio jovem disse, e Jesus nisso nem questionou, eu conheço as verdades e tenho andado nelas. Então me faz acreditar que aquele jovem rico, ele não era rico por ilicitudes, ele não era rico por injustiças, ele era rico. E parecia ser um jovem cumpridor das verdades. Ele conhecia e cumpria. Aí Jesus confrontou ele dizendo, olha, falta ainda mais uma verdade para você. Vende tudo que tu tens, distribui e vem e me segue. Falta só esse passo. Falta só mais um. E para mim é um confronto, porque se eu não tenho nada para vender, e Jesus diz, não tem nada, não. Então simplesmente faz só isso. Me segue. É uma coisa. Mas se eu tenho alguma coisa, Jesus diz, se desfaz de tudo isso e me segue, então tem um passo anterior, né? Tem um passo antes a ser dado até segui-lo. E aí o jovem, ouvindo essas palavras, ele ficou muito triste. Ele ficou muito triste. E Lucas capricha lá na letra e diz, porque ele era riquíssimo. Até revelou, né? Porque Lucas começa a dizer na história que ele era rico, mas termina dizendo que ele era riquíssimo. Ficou tão triste que era riquíssimo. E não tem registro que ele seguiu Jesus. Tinha verdades ali. Tinha verdades de que se eu vender tudo, eu não serei mais riquíssimo. O que será de mim? É a nossa dúvida sobre o nosso futuro. O que é? O que será de nós? É a nossa pergunta sobre o nosso futuro. Eu vou abrir meu coração para você. Eu não sei qual será o meu futuro. Será que eu falei alguma coisa assim que impressionou você? Porque se eu posso devolver a pergunta. E você sabe o que será do seu? O que será da gente em 2026?
2026 vai ser Copa do Mundo. Copa do Mundo em 3 países. Já viu isso alguma vez? Né? Já viu isso? Quem diz... Lá em 94 foi quando eu acompanhei a Copa assim de verdade. Segundo os relatos da minha mãe, em 86, quando o Brasil perdeu, eu fiquei mal 2 dias. Minha mãe disse isso para mim. Eu não me recordo muito bem, mas mamãe falando, a gente acredita, né? Então mamãe falou, então tá bom, tá certo. Disse que eu passei mal do Cília, não fiquei bem, foi muito ruim. Aí ela disse que em 88 foram as Olimpíadas. E eu disse, ela me conta isso, que eu insisti que eu tinha que assistir o Brasil jogar com a União Soviética. Procure aí que você vai ver. Agora não conto não, mas depois você vai procurar. O Brasil jogou com a União Soviética mesmo. Jogou. Então, verdade. Porque tinha que acordar cedo para assistir o jogo do Brasil na Olimpíada, que eu queria o Brasil com medalha de ouro. O Brasil ganhou medalha de ouro. Naquele ano, não. E em 89 foi a Copa América. Aí eu já me lembro. Porque em 89 foi a Copa América, eu me lembro que o Brasil ganhou. E vai ficar registrado. Se não for, vai dizer, lembra não, né? O Brasil ganhou, eu comemorei com meus primos. Mas minha mãe disse que em 86 foi a Copa que eu fiquei mal. Aí em 90 foi aquele jogo lá com a Argentina, todo mundo lembra. Não quero falar desse jogo não. Quero falar de 94, que o Brasil ganhou. Esse eu quero falar. Em 94 foi celebração, porque foi Copa. Mas todo mundo sabe. Todo mundo sabe, né? Assim, a Copa era em um país. Em 94, se alguém dissesse, olha, em 2026 a Copa vai ser em 3 países. Ninguém ia acreditar, gente. Não, é loucura. Não acontece isso. Pois em 2026 a Copa vai ser em 3 países. Então as coisas acontecem assim meio que malucas. As verdades cristalizadas podem mudar. Aí você pensa que está numa rota e o futuro muda. Eu falei de Copa do Mundo aqui, mas na verdade o futuro que eu quero acertar é o futuro que está na sua mente. Qual será o seu futuro? Você tem uma probabilidade imensa de ser contrariado. E quando eu achei esse termo aqui, pensando em mim, que termo eu boto aqui? Eu botei contrariado. Eu comecei a me avaliar o quanto eu já fui contrariado nos meus planos de futuro. Eu pensava em uma coisa e como eu fui contrariado. Eu jurava que a Copa ia ser em um país só até o fim da minha vida. Contrariado. Eu pensava que esse meu plano ia dar certo. Contrariado. Eu jurava que se eu fizesse esse movimento, eu ia acertar o alvo assim. Contrariado. Quantas vezes a gente já não foi contrariado com uma coisa? Foi surpreendido com um resultado divergente do que a gente tinha. E é exatamente aí onde a gente tem que ter a clareza das verdades que estão cristalizadas no nosso coração, porque quando Deus nos apresenta as verdades dele, provavelmente nós seremos contrariados. Como você lida com isso? Quando você é contrariado. Você quer uma coisa e Deus lhe apresenta outra. Como você lida com isso? É o significativo do que a gente vai fazer hoje. Porque toda vez que a gente faz isso aqui, come do pão e bebe do vinho, coisa corriqueira, quem não pode fazer isso? Tente fazer isso na sua casa sem esse clima de igreja. Tente fazer. Não vai ter efeito nenhum. Mas quando tem essa casca, esse cobertor espiritual, tem um efeito que ninguém pode negar. E normalmente esse efeito vem contrariar a gente, porque é quando ele fala, examine-se a si mesmo. Olhe para dentro de você. Aí você não pode fugir de uma conversa. E essa conversa se chama conversa franca, e essa conversa de verdade, conversa sobre verdade, é conversa entre você e Deus. Provavelmente você será contrariado. Eu tenho para mim, nessa minha meditação, que um momento de Santa Ceia, com reflexão, com exame, com autoexame, você se examinando, eu tenho para mim que isso é muito melhor do que qualquer estímulo que você tenha para fazer qualquer coisa. Porque o estímulo é mais ou menos assim, não importa a situação que você tiver hoje, você merece ficar bem. Fique bem, mesmo com a situação que você está hoje. E para mim talvez isso não funcione. Porque quando eu entendo a palavra, ela não compactua com esse tipo de coisa. Porque a pessoa pode estar numa situação muito catastrófica. Pode ser o presente dela. Mas eu tenho para mim que
Todos nós aqui temos um tipo de potencial, porque se um ser humano faz, por que outro não pode fazer? Né? Uma notícia muito chata que eu recebi ontem, não queria ter lido uma notícia como aquela, mas chegou até mim. Um jovem, 26 anos, poliglota. Poliglota porque ele trabalhava em um hotel, e nesse hotel ele tinha contato com até 6 línguas. Ele não era fluente nas 6, mas ele falava as 6, digamos assim. Ele se virava nas 6 línguas. E ele foi encontrado morto dentro do apartamento dele. Aí você pode imaginar, meu Deus, o que aconteceu? Esse cara estava mal da vida, esse cara é envolvido com droga, foi um ataque do coração. O que aconteceu com ele? Os bombeiros foram lá resgatar e viram. Aquecedor. Claro que não era aqui em Teresina, né? Ninguém usa aquecedor em Teresina. Então lá no sul do país ele tinha um aquecedor e o aquecedor pode, mal instalação, pode escapar o gás carbônico, que não tem cheiro. Você não sabe que está respirando aquele negócio, até que você sufoca e morre. O que aconteceu com ele? Um jovem com potencial. Aí todo mundo fica pensando, o que seria do futuro dele? Então pode ser que esteja muito mal hoje, mas qual será o teu futuro? Então eu não sou capaz de, num aconselhamento, por exemplo, quando alguns de vocês chegam para mim, pastor, eu estou com um problema. Então qual é o problema? E você contar o seu problema, eu não tenho caráter desse nível de dizer, olha, está tudo bem. É uma catástrofe, ok, mas olha, está tudo bem, né? Vamos fingir que a situação é boa. Eu não tenho caráter para isso, cara. Eu tenho que reconhecer com você. Então você reconhece que essa situação é ruim? Reconheço. Reconhecendo isso, você reconhece que pode melhorar essa situação? Pode. Só vai melhorar se a gente abater a causa. Então juntos vamos conversar uma conversa de verdades. Uma conversa franca. Uma conversa onde verdades devem ser ditas. Porque sem elas, você nunca vai achar a causa do seu problema. Nunca vai. E nós temos um problema sério, principalmente aqui no Brasil, eu acredito. Em outros lugares também são, mas sim, aqui é particular isso. Porque nós somos muito emotivos. Dependendo do jeito que a verdade é dita, você se ressente, fica ressentido. Como alguém pensaria isso de mim? E na verdade nem é pensando de você, é só dizendo, olha, isso é um fato, aconteceu. E uma das coisas, eu trabalho como pastor há algum tempo. Já fizemos aconselhamentos incontáveis. Uma das coisas mais difíceis que tem é esse momento do aconselhamento. Na transição onde você diz o seu problema e nós temos que achar uma causa. É muito doloroso para mim. Acredito que para a pastora também, mas ela é expert em aconselhamento. Ela é muito, de longe, muito melhor do que eu em aconselhamento. Mas é impressionante como você pega essa transição. É horrível. Que é quando você diz, olha, foi bem aqui, nesse lugar, que você errou. E nenhum de nós gosta de receber essa palavra. Eu? Errando? E ainda mais assim, não percebendo, tendo que você me dizer, eu não errei não. A gente tem esse costume, é nosso. Porque ninguém gosta de ser repreendido, então parece que alguém está me repreendendo por isso. Na verdade, só quer achar a causa. E toda vez que isso acontece, tende a ser uma conversa franca, uma conversa com verdade, onde a verdade é dita. E eu tenho compreendido isso. É minha única chance. É quando eu tenho chance de ter uma conversa de verdade com alguém, onde mentiras não sejam ditas, só para que o emocional não seja tocado. Tem que ser dito verdade. E é aqui onde não tem cerimônia. Onde Jesus olha para o discípulo que andava com ele, esse que largou tudo. Pedro largou todas as redes e começou a andar com Jesus. Esse discípulo que anda com Jesus teve uma brilhante ideia de dizer, Senhor, não faz isso não. Como assim o Senhor vai para a cruz? Sem cruz não tem ceia. Como o Senhor vai para a cruz? Jesus olha para ele e tem uma conversa franca com Pedro. Uma conversa de verdade. Pedro, eu vou agora te dizer uma verdade. Passa para trás de mim, Pedro, foi assim que ele falou? Passa para trás de mim, Satanás. Porque na certa, Pedro, tu agora está ouvindo o papo de Satanás. Você, discípulo de Jesus, que tinha largado tudo. Você largou tudo
Largou tudo. 3 anos andando com Jesus. Houve um negócio desse, você se chatear ou estava no próximo culto de novo? Próximo culto, estou aqui de novo, Senhor. O que você ia fazer? Porque são verdades. Meu primo, ele é muito brincalhão, mandou uma figurinha para mim, falando sobre futebol. O futebol tá, o teu time tá assim, o meu tá desse jeito. Aí eu, não, o teu tá pior que o meu, porque aconteceu isso, isso e isso. Eu respondi para ele. Ele mandou uma figurinha para mim. Tem gente que é assim. Manda uma figurinha que é pra... Aí ele mandou uma figurinha. Verdades difíceis de engolir. O cara engolindo uma pílula, né? Verdades difíceis de engolir. Esse cara é um chato, pense. Tem verdades que são difíceis de engolir. Parece uma pílula enorme, né? Não dá para engolir. Recebi uma dessa na cara, olha. Eu não quero chamar nunca nenhum de vocês de Satanás, tá? Não quero. Mas Jesus chamou. Passa para trás de mim, tu está sendo influenciado por Satanás. Mas eu acho que a nossa única chance aqui é quando a gente tenta uma conversa verdadeira. É a nossa única chance de ver o que a gente não consegue ver. De alguém enxergar o que a gente não consegue enxergar. É a nossa única chance. E é assim que Jesus mais ou menos está trabalhando aqui. Ele diz, lembre de mim. Aí Paulo diz, a única dica que eu dou para vocês é examine-se a você mesmo. Faça o exame, ou seja, tenha uma conversa franca com você, porque a pessoa que mais consegue mentir para você é você mesmo. Você mente demais para você, né? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, não tá não. Começa você dizendo, não tá não, tem que mudar. Não tá não, tem que melhorar. E a causa de eu estar aqui assim, foi isso que eu fiz no passado, então eu tenho que consertar essa trajetória, senão nunca vai ficar bom. Eu tinha muito medo de falar em público. Você vai rir, né? Mas, verdade. Tinha muito medo. Então tem coisas que têm que ser dadas em doses, senão você nunca vence. E uma dessas é isso. Eu tinha muito medo porque eu tive que achar uma causa. Por que você tem tanto medo de falar em público? Estava me prejudicando no colégio? Quando a professora passava trabalhos para apresentar diante da turma, eu não conseguia apresentar. Então estava me atrapalhando muito. Isso é muito marcante para mim, porque hoje eu trabalho falando. Eu sou professor, tenho que falar diante de uma classe. Eu sou pastor, tenho que falar diante de vocês. Agora inventaram de gravar, agora está no canal, eu tenho que... Todo mundo está me vendo. Então para mim isso é muito sério, porque era a minha infância. E eu me lembro de ter passado por algumas vergonhas. E isso fica cada vez piorando mais. Quanto mais você se sente envergonhado, pior fica. Você não consegue vencer. Então tem que ter uma conversa franca. Tem que ter uma palavra de verdade. Se não tiver conversa de verdade, essas coisas não são reveladas. Essas coisas não são curadas. Você não consegue enfrentar. Então a pessoa que tem medo de falar em público, ela tem que ser confrontada com isso. Onde começou? Começou no bullying. Onde começou? Começou numa vergonha que eu passei. Eu fui falar, falei errado, alguém riu de mim. Nunca mais eu quis falar. Tem que ser colocado claramente na mesa. É uma conversa franca. Por que você está fazendo sempre esse mesmo erro? Tem que ter uma causa. Uma vez achou a causa, tem que confrontar. Se a causa foi isso, foi uma vergonha que você passou, você vai ter que enfrentar essa vergonha. Mas eu não consigo falar nem diante de uma pessoa. Consegue. Consegue primeiro falando diante de uma pessoa. Uma pessoa, fale aí por 3 minutos. Fale agora por 5. Fale por 15. 2 pessoas. 3 pessoas. 5. Eu comecei a fazer pregações, Lucília, em uma célula, com 3 pessoas. E foi em uma situação não programada. O líder da célula, era o pastor de jovens na época, simplesmente mandou mensagem para o meu celular. Naquela época não tinha WhatsApp, era uma mensagem SMS. Não vou conseguir chegar, prega aí. Foi assim que ele falou. Não vou conseguir chegar, prega aí. Prega aí? Onde eu prego, pelo menos, né? Prega aí. Aí tinham lá 3 pessoas, que eram os da casa, que tinham acabado de receber a gente, eles nem tinham aceitado a Jesus ainda. E eu olhando para eles, rapaz, recebeu uma mensagem aqui do pastor, ele não vai chegar a tempo da célula. Mas não tem problema, a gente começa aqui a gente mesmo. E ali foi o meu primeiro enfrentamento. Com 1 ano e pouco, eu já tinha minha própria célula. Eu era que pregava toda semana na célula. Mais um pouco, eu já estava pregando na rede juvenil. Eu pregava no culto todinho, culto da rede juvenil todinho. Mais de 1000 pessoas eu pregando. Eu já falei a um ginásio. Então você vai enfrentando por doses. Você vai falando por doses até que você aumenta, você domina.
E uma vez dominado, é o território que você conquistou. Então parece que eu lhe contei a minha história assim, eu tímido, mas hoje eu dou aula para um bocado de aluno. E você dá aula para aluno. Aluno é bicho, tem um aluno meu aqui, né? Ex-aluno, aluno. Porque aluno pode lhe pegar, né? Você dá uma informação errada, o aluno lhe pega. Então você tem que estar muito preparado. Ninguém dá aula de uma coisa que não se sente preparado para dar aula. Então é desafio todo dia. Da mesma forma aqui na igreja, eu posso falar uma coisa e você dizer, ei pastor, isso está na Bíblia mesmo? Então eu tenho que ter um domínio, né? Mínimo para poder apresentar. Então é sempre desafiante. Mas eu tenho que deixar claro para você um porquê. Por que a gente vai fazer isso? Para que essas coisas sejam significativas para você. Eu quero terminar em cima de uma conversa franca do apóstolo Paulo. Que é sobre você se lembrar. É quando ele diz, fazer isso em memória de mim, ele está dizendo uma conversa franca. Você vai se examinar, vai examinar você por dentro, né, do seu coração, da sua alma, lembrando de Jesus. Isso é muito forte. Esse é o porquê que a gente vai tomar ceia hoje. A gente vai olhar para dentro de nós e lembrar de Jesus. Isso é um confronto muito grande. 1 Coríntios 11. E tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. É uma conversa franca para mudar situações. Esse é o único mecanismo que nós temos para mudar. É quando a gente tem uma conversa franca sobre o exame. Essa palavra examine-se aí, dokamazo no original, sem flexão do grego, verificar se é genuíno. Era usado para pedras preciosas, para metais preciosos. Você tinha que examinar. Era essa palavra que eles usavam. É verdadeiro ou é falso? Aí usava essa palavra. Aí Paulo usou a mesma palavra. Vamos tomar ceia, se lembrar de Jesus? Então veja se você é genuíno ou se você é falso. É uma conversa franca. Porque ele dá a responsabilidade todinha para você. Tá? Eu aqui não vou poder dizer nada, a não ser sobre mim mesmo. Igualzinho você. Examine então você mesmo se você é genuíno, se você é falso. E aí você faz lembrando de Jesus. Aí você lembra de Jesus. Isso aqui é tão forte porque é o significado da gente. Ele vai falando o restante do trecho. Todo o restante do trecho que Paulo escreve, ele responde porquês. Por que você vai fazer isso? Se você é genuíno ou se você é falso. Por que esse exame? Ele vai dizendo por quê. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É um porquê. Por que a Santa Ceia? Porque todas as vezes que a gente faz isso, nós dizemos que Jesus está vindo. Ele está vindo. 27. Por isso, aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então ele dá um outro porquê. Porque você tem que saber se você é genuíno ou se você é falso. Porque senão você vai ser um condenador de Cristo, ao invés de um adorador de Cristo. Então você tem que saber se você é verdadeiro ou se você é falso. Não para por aí. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele chama de novo a examinação. E ele diz aqui uma consequência. Examinou, Paulo tinha uma certeza que uma vez que você se examinou, se você for genuíno, você vai comer do pão e do vinho. Lembra da história que eu falei lá? O rapaz que não queria de jeito nenhum. E o servidor estava dizendo para ele, olha, é para você mesmo. Porque você está num nível de exame tão profundo que tu já está se arrependendo. Então é para você que já se arrependeu. É para você que está sabendo, eu realmente achei a causa. É por isso que eu tenho errado tanto. É por isso que eu sou pecador. Ué, esse é o genuíno cristão. O genuíno cristão não é aquele que não peca. É aquele que reconhece, pequei e agora tenho que voltar para perto do meu Deus. Eu tenho que voltar. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo,
come e bebe juízo para si. É um outro porquê. Ele responde, pois, então é um outro porquê. Eu tenho que entender isso, senão eu estou bebendo juízo para mim. Eu sabia do problema, não quis mudar e mesmo assim continuei nele. É um juízo que você está bebendo. 30. Eis a razão. Ele diz de novo, mais um porquê, mais um significado. Eis a razão. Tem entre vocês aí fracos, doentes e não muitos que dormem. Sabe o que é isso? É quando você entende que a ceia, ela é um antídoto para tudo isso aqui. A ceia é um antídoto para tudo isso. Quem está fraco, fica forte. Quem está doente, fica curado. E quem está meio assim, ai, reino de Deus de novo, acorda. Opa, reino de Deus, eu estou aqui. A ceia é antídoto para tudo isso. Tente fazer isso fora desse contexto, não vai funcionar de nada. Eu vou comer esse pão e esse vinho aqui, que aí eu sei que vou ficar animado de novo. Não vai funcionar. Mas tendo significado, Paulo atesta. Ele coloca a credibilidade dele como apóstolo de Jesus em xeque. Ele diz, vai dar certo. 31. Tem mais um porquê. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então ele está influenciando. E isso é um significado para você. Julgue você mesmo, ao invés de alguém dizer, você não está muito bem não. Diga você mesmo. Eu não estou muito bem, preciso mudar. E ele finaliza no 32. Quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Mais um significado. Não ser condenado com o mundo. Eu gostei do trecho que a pastora Aratuzu me falou. Que algumas coisas para a gente são realidade. Mas tem coisas que são maiores que isso. São hiperrealidades, né? Vão além daquilo que nós conseguimos simplesmente apreender. Estão além. São hiperrealidades. A ceia se encaixa muito nisso. Porque parece que na realidade a gente está comendo pão e bebendo um fruto da uva. Mas na hiperrealidade tem todos esses porquês envolvidos. E é por isso que esse dia aqui para mim é o dia do lembre de mim. É o dia que a gente para, lembra dele, olha para dentro de nós e fica pensando, uau, eu estou lembrando de Jesus quando eu fiz isso, eu lembro de Jesus quando eu fiz aquilo. É hora de achar essa causa, enfrentá-la e pensar no potencial do meu futuro. O meu futuro não pode ser esse aqui que eu estou hoje. Eu tenho que sair dele e ir para lá. Eu tenho que ir para um outro futuro. Qual é o nosso futuro? Eu oro para que o meu futuro seja nas mãos de Deus. Fora disso, eu não preciso ter esse controle. Não preciso ter esse controle. Se eu estiver na mão de Deus, eu não preciso controlar se eu vou estar no emprego tal, se eu vou estar na cidade tal. Eu não preciso controlar isso se eu estiver nas mãos de Deus. Então hoje o meu examinar a mim mesmo hoje será esse. Senhor, eu estou nas tuas mãos. Particular, esse é o meu. Mas eu te convido a fazer um exame de muito crédito, um exame de verdade, porque hoje é o dia do lembre-se de mim. Santa Ceia é o dia do lembre-se de mim. Quero eu que na próxima Santa Ceia, gente, é Santa Ceia, você lembre, meu Deus, é o dia do lembre de mim, eu não posso faltar. Eu preciso me submeter àquela avaliação constantemente. Se não se enfrentar constantemente, vai se perdendo. Se nunca tiver falado para 5 pessoas, nunca vai falar para 1000. Se nunca tiver falado para uma pessoa, nunca vai falar para 5. Aí vai ficar mudo. Mas se enfrentar constantemente, mês após mês, você se examinar, provavelmente, assim, nós somos assim. Nós somos seres humanos, nós somos assim. Nós nos lembramos do que é significativo. Se toda vez você fizer como sendo uma música, você nunca esquece. Foi o que eu fiz aqui. Eu cantei música porque eu não estudei a música ontem, eu não li a letra ontem. Eu cantei a música porque eu lembro dela. De tanto que eu fui apresentado a ela. Você lembra? De tanto que você é apresentado, você lembra. Toda vez que você se apresentar na ceia, você vai lembrar. Hoje é o dia do lembre-se de mim. Amém?